Vamos continuar aqui. Eu acho que eu devo ter interrompido sem querer outro vídeo, né? Então, essa questão da lixa, como eu falava, é muito importante para a gente conceituar um pouco do que é a psicanálise freudiana, né? Então, partindo aqui para a apostila, embora não expressasse predileção pela medicina, ele manifestava curiosidade pelas questões humanas e tinha um profundo interesse pela história da Bíblia, e ao mesmo tempo que interessava por Darwin, que oferecia a esperança na compreensão do mundo. Segundo seu próprio depoimento, resolveu fazer medicina pela influência do belo ensaio de Goddard sobre a natureza. Então, Freud teve essa lógica, a influência de Darwin, tanto que nas suas obras ele cita muito Darwin, você que nunca leu, leia, ao ler você já vai observar. Ele também não foge da Bíblia, ele fala da Bíblia, ele dá opinião sobre a Bíblia. Então é por isso e outros pontos que algumas pessoas dizem que o Freud era ateu, né? Principalmente quem estuda filosofia. Dizem, o Freud era ateu, a sua teoria foge da questão da racionalidade cristã, etc, etc. Mas, de fato, cada um tem sua interpretação e não foi assim. É, Vamos continuar aqui. Então, o Freud, por cerca de 2 anos, trabalhou no laboratório e, quando estudante, já dedicava-se à pesquisa fisiológica. Ele se dedicou a essa parte da fisiologia sob a direção do mesmo orientador. As necessidades econômicas levaram-no a aceitar o conselho de Brucker para dedicar-se à clínica. Começou pela neurologia, interessou-se pela a histeria. Então ele foi um médico neurologista e ele se aproximou de psiquiatras e de outros médicos da época. A gente sabe que o berço da medicina naquela época, homens pensadores, só podia pensar naquela época quem era psiquiatra, neurologista, né, e médico, pessoas da área da medicina, né? Então ele não queria se dedicar a essa questão da medicina, mas ele entrou na medicina, mas não queria ser médico, mas aproveitou tudo isso, esse limão e fez uma limonada. Essa é a realidade, falando aqui a grosso modo, para que você possa entender. Não adianta a gente procurar vocabulário bonito, a gente procurar uma base culta para problematizar mais ainda a psicanálise para quem não conhece. E chega disso do que a gente ouviu durante anos, que a psicanálise era uma base elitista, que a psicanálise é um estudo de branco, que a psicanálise só serviu aos brancos. Chega disso, isso já ficou no passado, entendeu? Nós estamos falando aí 100 anos depois do livro A Interpretação dos Sonhos. Só para você ter ideia. Ainda tem gente que bate na mesma tecla. E não é, as coisas mudaram. É lógico que a obra do Freud continua intacta, mas esses pensamentos arcaicos mudaram. Então o Freud se impressionou quando ele foi, em 1885, em março de 86, estagiou por 19 semanas no hospital de La Salpêtrière, em Paris, ou seja, Paris, onde aprendeu com o Charcot, que era conhecido, né, em meados de 1885 até 1889 e 90, né, o pai da histeria. Ele era um hipnólogo, um psiquiatra que trabalhava com hipnose. E os sintomas histéricos daquela época podiam ser provocados e removidos por meio de hipnose, que não era tida em boa conta no meio científico em Viena, bem como a diferenciação entre a histeria. O Freud se impressionou com as investigações de Charcot, visto que este provara a autenticidade das manifestações da histeria. Então, gente, resumindo aqui, ele escreve a Marta e ele diz: eu estou encantado porque eu aprendi algo novo e eu quero levar para Viena, que é essa questão da hipnose. Ele é muito bom. O Dr. Charcot nos ensina isso. O Freud se ofereceu para traduzir o novo volume escrito por Charcot para o alemão. E a partir daí é admitido no círculo pessoal da grande neuropatologista, na neuropatologia. Voltando a Viena, publica várias monografias de considerável vulto sobre paralisias cerebrais unilaterais e bilaterais em crianças. Logo após, o Freud relata e a má recepção por parte da Sociedade Médica Vienense de seus relatos e que viria aprendendo com Charcot. Tudo foi... Não, aqueles senhores da Sociedade Médica, eles não aceitaram, né, as declarações do Freud. Não aceitaram, de forma alguma. De volta ao Hospital Geral, entusiasmado pelos estudos de Charcot, Freud passou a atender, na maior parte, jovens, senhoras judias
que sofriam de um conjunto de sintomas aparentemente neurológicos, que compreendiam paralisias, cegueira parcial, alucinações, perda. Então, a histeria ela está envolvida tudo nisso. Nós estamos falando de uma neurose histérica. Então, a histeria hoje ela mudou como categorização de doença. Dentro da psiquiatria se vê isso. Então, a histeria em si não é só dizer que a histeria é dentro de uma cadeia de neurose ou porque é uma ansiedade, não. Uma coisa totalmente diferente. E as cadeias de ansiedades, a psiquiatria ela vê de um outro olhar, para que se vá fazer o diagnóstico dentro dessas suas ramificações e aplicar a terapia psicomedicamentosa, né, que é a medicação, em casos e casos. E daí vem a psicoterapia, com psicólogos ou psicanalistas. Tá bom? Nós chegaremos lá nessa parte também mais adiante. Tem muita coisa. E ainda hoje nós temos, sim, mulheres dentro dessa sintomatologia que apresentam, sim, é cargo de neuroses, é cargos de ansiedades, é características, sim. Ah, sim, é verdade. Porém, o que eu estou querendo dizer é que tudo não é igual, minha gente. Há uma situação e há outra situação, nem todo mundo é a mesma coisa. Tem pessoas que desencadeiam ali uma coceira no corpo. Quer dizer que é para se investigar? É. Coceira no corpo, dependendo de uma determinada crise. Pode ser uma crise de ansiedade, que deu uma crise alérgica, sim. Orgânica, sim. O clínico geral, ele vai observar isso. E se continuar, pode encaminhar para o chamado dermatologista. Mas continuando o dermato não deu jeito, pode passar uma terapia medicamentosa, sim. O psicotrópico determinado também. Mas a psicanálise ela vai investigar isso porque esse mal ele pode, para mim seria um caso simples, porque ele pode ser uma coisa psíquica, né? Então que ela desenvolveu, né? E aí é onde a gente fala da cadeia da psicossomática, né? Dessa somatização, né? Do corpo, que é psicossomática, psicossomática, né? A somática é o corpo e o psico é o psicológico. Vocês entenderam? Então, necessariamente é, mas também não é. Calma que vocês vão aprender tudo isso mais na frente. Então, não deu muito certo essa questão da hipnose. Em 1889, essa técnica ele continuou, mas ele acabou depois abolindo. O Freud, ele em 25 de abril de 1886 abriu seu primeiro consultório. Em setembro do mesmo ano casou-se com a Martha Berners. Teve 6 filhos e sua última seguiu-lhe os passos. Até 1891 morou com a família na Maria Theresienstadt. A partir daí residiu no famoso endereço da Rua Bergase, 19, no distrito de Viena, onde lá iniciou a chamada reunião das quartas-feiras. Reunião das quartas-feiras, onde ele começou seu primeiro ciclo da psicanálise. Isso antes de isso até 1910, né? Passou de 1900 até 1910, né, quando Freud, mais adiante, ele resolveu se moldar à psicanálise, criar a primeira associação de psicanálise. As pessoas iam assistir, as mulheres puderam participar, a mulher não podia, mas ele aceitou, né, no meio daqueles vários judeus e pastores protestantes, ortodoxos. Então ele deu vez, né, ele fez um movimento, ele foi pioneiro nessa causa. Tem muito mais assunto sobre essa questão da reunião das quartas-feiras. Eu tenho vídeos e vídeos sobre isso, porque a gente aqui está fazendo um resumo ao máximo. E não vai ficar só nisso, não. Não entenda assim. Bom, então, a apostila aqui diz mais na Lauda 5 que o período frutífero de discussões do Freud com a hipnose estimulou Freud a prosseguir com os estudos. Freud se utilizou de 2 métodos para tratar pacientes nervosos: a eletroterapia e o hipnotismo, mas não foi muito bem não, viu? Não deu muito certo isso não. Funcionou até certo tempo. Depois aí ele abandonou tudo isso aí. O Joseph Brown, eu não posso deixar de dizer, né, que foi um médico importante, escreveram obras juntos também. Ele tratava essa questão da histeria com a hipnose, né? Mas o Freud achava que havia uma coisa além disso que pudesse resolver o problema daquelas neuróticas, daquelas histéricas, assim dizendo. E aí nós tivemos emblemáticos casos, como o caso da Ana O, assim chamado, que é
Ela era atendida por Brown, a importância da transferência. Andrew chamou o trabalho analítico da cura pela fala e a limpeza de chaminé. Freud se perguntou se o caso era passível de ser generalizado. Em parceria, ele e Brown escreveram em 1893 sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, uma comunicação preliminar, e em 1895 surge o livro, que segundo ele é bastante descritivo e despretensioso, Estudos sobre a Histeria. O conteúdo do material do livro é principalmente de Brower, e ele é basicamente um relato sobre a origem dos sintomas histéricos. E o Freud observava muito essa questão do Dr. Brower, né? Mas ele depois resolveu caminhar por a sua linha. Segundo Freud, nos casos clínicos em que contribuiu para os estudos, os papéis sexuais desempenhavam certa função, mas não se prestou atenção a eles mais que às outras excitações emocionais. Teria sido difícil adivinhar, pelos estudos sobre a histeria, a importância que tem a sexualidade na etiologia das neuroses. Posteriormente, Brown e Freud se afastaram, principalmente porque o trabalho anterior de Freud conduzia uma direção com a qual o Brower achava impossível reconciliar-se. Né? Essa questão da natureza sexual, da psicossexualidade, esses fenômenos psicossexuais entre a neurose e a importância da sexualidade na histeria. O Brower não entendia muito bem, ele não aceitava muito esse tipo de opinião, não. Então é isso, a apostila, ela narra isso, essa apostila é muito importante, essa primeira apostila. Está clara, está bem, bem enxuta, e eu acho que vocês não devem perder tempo nesse trabalho. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu vou voltar a falar mais sobre isso. Vou conversar com vocês. O professor Jonas também. Por gentileza, qualquer dúvida, comunique. Não perca nenhum minuto de leitura e nenhum segundo dos nossos vídeos. Veja todos os vídeos. Se você não lê tudo, diga, a apostila tem 20 laudas. Pois lê duas, meu irmão, pelo menos. Essa aqui tem 27. Eu só fiz um resumo até a oitava aqui, né? Aí você pode, viu? É muito fácil você ver uma apostila assim, você já ir olhando o conteúdo e você vai vendo, vai assimilando, você vai pegando palavras-chave, você está entendendo? Pode ir conceituando grifando com o papel, com a caneta, para você depois formular as suas ideias, tá bom? Então, esse vídeo ele está aberto para que todas as pessoas possam acompanhar esse trabalho e traga mais amigos, traga mais pessoas para estudar com a gente na formação de psicanálise 2026.